Será que você está preparado para derrotar gigantes que o Senhor coloque em sua frente para serem derrotados? A gente conhece uma história muito comum, creio que todo o Brasil conhece essa história, a história de Davi, um jovem que encarou um grande gigante e o derrotou. Vamos ver lições que nós podemos tirar a partir dessa história bíblica, desse acontecimento bíblico. 1 Samuel 17, versículo 49, que diz assim: Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com uma funda, uma tiradeira, lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. A gente lê essa história e não é simplesmente dizer, nós precisamos derrotar gigantes em nome do Senhor. Sim, de forma geral, essa é a primeira grande lição que nós tiramos. Mas tem alguns detalhes dessa história que vão nos apontar tantas outras possibilidades de agirmos na nossa vida e também sermos felizes, né, nesse enfrentamento de gigantes. Ele vai até o leito de um rio e escolhe ali pedras certamente bem lavradas, bem arredondadas pelo tempo, pela água, e ele usa essas pedras. Por quê? Porque nós temos que usar a estratégia certa para o fim certo. Uma pedra irregular, ela se desvia até no atrito com o vento. Ela pode perder força em direção ao alvo, mas uma pedra bem redondinha, bem ajustada, ela rompe a resistência e chega onde precisa chegar. Às vezes nós queremos derrubar gigantes, mas não nos atentamos para as estratégias que temos escolhido. Então, preste atenção nas estratégias, coloque-as também na direção de Deus. Outra lição é que ele vai usar daquilo que lhe é peculiar, daquilo que ele tem domínio. É dado a ele uma armadura, a armadura de Saul, até porque, corrigindo um grande erro, Davi, não há nenhum relato bíblico de que ele é uma pessoa de estatura pequena. Nenhum relato bíblico. A gente faz essa ideia pelos cânticos infantis, pelas narrativas populares, mas ele era o menor da sua casa no sentido de que ele era o mais moço. E por isso é que questionam tanto a sua condição de encarar aquele gigante. E dão para ele uma armadura, a armadura do rei, porque ele era a estatura de Saul. A armadura, ela era feita sobre medida. Ninguém colocaria sobre ele uma armadura para que ele perdesse aquela batalha que valia a rendição daquele que fosse vencido. Então só encontram para ele a armadura do rei. E ele a despreza, não por causa do tamanho, como se diz, mas porque, como o texto diz, ele não era acostumado com aquilo, ele não era um soldado. A força de Davi estava em sua agilidade. Então preste atenção, nem tudo que você almeja é realmente o que lhe falta. Às vezes tudo que brilha muito nos atrai os olhos, mas Davi teve a condição de vestir a armadura do rei e poderia se sentir honrado com isso. Mas ele entendeu que há coisas que vêm sobre a nossa vida que parecem ser favoráveis, mas não são. Embora sejam preciosas, não são favoráveis ao que Deus tem para fazer na nossa vida naquele momento. Então é preciso você entender que Deus quer te usar com o que você é, com o que você tem, com as suas características atuais. Pode ser que amanhã ele te dê uma armadura de um rei, como deu a Davi. Mas Davi primeiro foi experimentado. Primeiro ele provou sua lealdade ao Senhor, servindo ao Senhor com o que ele era, com o que ele tinha, com as suas condições, e não com as suas expectativas para que se tornasse mais poderoso, mais forte, mais irresistível ao inimigo. Outra lição que a gente tira é que Davi, ele foi exercitado aonde precisava ser, cuidando das ovelhas, lá no campo, onde ninguém o via, onde ele não chamava a atenção de ninguém. Ali ele matou um urso e matou um leão. Às vezes a gente quer grandes tarefas, mas para serem executadas diante de grandes públicos. E não é isso o que Deus quer para nós. Ele quer que sejamos fiéis aonde estamos primeiro. Ele quer que sejamos fiéis no pouco, para que aí sim ele deposite mais sobre a nossa vida, esperando que ali também sejamos fiéis. Ele não se exercitou naquele campo de batalha. Ele chegou ali exercitado.
quando venceu grandes desafios, e esses desafios aonde ninguém podia ver. Ninguém está te vendo? Mas não significa que Deus não quer usar você agora para vencer gigantes. E quem sabe, até em meio a outras estruturas e outras condições maiores, Ele então te usará também, porque você será, sim, um servo, uma serva corajosa, um servo corajoso nas mãos dele, provados em todo tempo e usados aonde ele deseja. Espero que tenha sido para sua edificação essa palavra. Que Deus te abençoe e te dê um dia muito especial em sua presença.